nós queremos, para a dialética, dar uma metodologia capaz de tornar, de ser aproveitada para toda e qualquer ciência e permitir as novas teorizações. Então, nós podemos construir uma sociologia eterna, pura, se poderia dizer uma linguagem mais comum, descobrindo as leis que regem o fato sociológico. Agora, é muito fácil. Nós agora tomemos um outro exemplo. Vamos ver que nós temos um grupo social. E se nós observarmos o aspecto seguinte, que esse grupo social tem um aspecto acidental, forma-se um grupo social A. Nós vemos a repetição desse grupo A, A1, A2, A3, A4, e assim sucessivamente. Então nós notamos que nesse grupo social o que encontramos de comum não é um logos analogante, mas é a presença de uma acidentalidade qualquer. Por exemplo, que os assaltantes de São Paulo, observados em São Paulo, que os assaltantes de São Paulo, os grupos de assaltantes conhecidos, que nós conseguimos examinar, que se organizam em grupos, são compostos de rapazes de 16 a 18 anos. Seria um erro teórico concluir, teoricamente, que os grupos de assaltantes são sempre compostos de 16 a 18 anos. Aqui não há indução por uma razão muito simples, porque a idade aqui não nos dá absolutamente a segurança, que é um aspecto acidental que pode se repetir. Pode não se encontrar, mas poderíamos encontrar um grupo de assaltantes de 45 a 50 anos. É possível, porque é um acidente, não é da essência, não é per se. Não é algo que decorre per se. Ninguém vai fazer o que vai fazer uma fila de ônibus se não tiver a intenção de usar o ônibus? Se ele seja doido, vai lá para uma fila, só pelo prazer de fazer fila. Então, este elemento que está fazendo fila, ele está apenas representando como elemento do grupo, mas na realidade ele não está no grupo. Embora esteja fisicamente na fila, ele não está no grupo porque a intencionalidade dele não é usar. Ele faz a fila e depois vai cedendo lugar para os outros, por prazer de fazer fila. O sujeito que tem a mania de fazer fila. Ele não faz parte desse grupo social, não é verdade? Por quê? Porque o que nós exigimos nesse grupo social é essencial a ele. Encontrando logos analogantes, nós encontramos o essencial. Ora, toda a teorização, vocês veem, todas que caíram, que não resistiram, foram as que se fizeram em base fundada em acidentes, ou coisa parecida. Mas em acidentes. Podem não ser repetidos. Que podem ser repetidos. É o caso, por exemplo, de um inquérito que foram fazer aqui numa região, que minha filha foi tomar parte desse inquérito, e o professor de sociologia deu esse inquérito. Eu vi todo o inquérito. Eu disse, esse é o tipo de inquérito imbecil, porque é um inquérito, minha filha, eu queria que ela fosse. Eu tinha que ir, porque exigia, a faculdade exigia. Eu disse, esse inquérito só faz perguntas sobre aspectos acidentais. Nós não podemos concluir, por exemplo, digamos, que nós fazemos um levantamento agora da frequência dos restaurantes de São Paulo em fim de semana. E fazemos um levantamento e dá uma porcentagem. Bom, então digamos que durante o mês de junho, demos uma porcentagem de sábados e domingos, frequência de restaurantes digamos, superior aos dias de semana. O dia de semana dá, por exemplo, uma frequência de 40 a 60 nos fins de semana. Então nós podemos concluir, bom, existe esta maior frequência. Nós não podemos concluir para o futuro que isto vai continuar assim. Pode? Mas o senhor pode concluir para o futuro que as filas de ônibus serão para ser usado o ônibus, a não ser não tendo moto. Está certo? Mas não pode. Então não pode teorizar, porque isso poderá ser consequência, por exemplo, de uma situação econômica mais favorável, que as pessoas possam gastar no fim de semana, para a dona de casa ficar um pouco livre, trabalho caseiro, marido leve, para um restaurante. Mas numa retração, por exemplo, econômica, o marido diz, olha, não é possível, agora temos que comer mesmo em casa, que sai muito mais barato, etc. Então pode cair aquela percentagem.
De forma que esses levantamentos não têm valor nenhum. E se fizeram, gastaram-se milhões a fazer inquéritos para eu não posso compreender um filósofo especialista, porque considero contradiço inadjeto, porque um filósofo especialista não é filósofo, nós tem que ser universalista. Eu também estou chegando à conclusão que não pode haver um cientista também especialista. Ele não pode ser um cientista no verdadeiro sentido da palavra. Ele pode ser aqui um auxiliar de cientista. É um elemento que traz dados para o cientista. Porque um cientista, um médico, por exemplo, como é que um médico pode se especializar? Eu admito que ele se especializa. Como é que ele pode perder o contato com o restante da medicina? Não pode. Ele tem que conhecer todo o funcionamento de tudo quanto no homem influi. Porque, por exemplo, nós vamos a um caso muito simples. Nós temos um exemplo que eu vou dizer. Hoje foi publicado uma nota oficial por um instituto de pesquisas de São Paulo, no qual diz que, feita a observação do IP roxo em 20 cobaias portadoras de câncer, elas não se curaram. Portanto, o hiperroxo não tem capacidade para curar o câncer. Bom, ora, esta simples afirmação é lógica e dialeticamente falsa. Já começa por aí. Agora, eu pergunto o seguinte: há pessoas que, tomando hiperroxo, sentiram melhoras e seu câncer desapareceu. Não desapareceram naquelas 20 cobaias, mas desapareceram em muitas pessoas, são fatos evidenciados. Agora, como é que eu posso tirar a conclusão, baseado no exame de 20 cobaias, pelo fato de não terem sido estas 20 cobaias curadas de câncer, que o hiperroxo não possa curar o câncer? Qual é a razão? Onde é que está a razão, onde está o nexo de necessidade aqui? Pode ser um acidente. Talvez fizesse mais 40 cobaias, das outras 20, 10 ou as outras 10 se curassem. Há o caso, por exemplo, excepcional da experiência de Pasteur, aquela famosa experiência da vacina de Pasteur, quando ele fez com as ovelhas. Aquela experiência, quando Pasteur fez, deu resultado. As suas ovelhas não morreram. Mas nunca mais se repetiu. Nunca mais se conseguiu fazer a mesma experiência dando certo, dando o mesmo tipo de vacina. Hoje tem outras vacinas, mas o tipo de vacina que deu Pasteur, depois, feita a experiência, as ovelhas, junto com ovelhas sofrendo de carbúnculo, sofreram também de carbúnculo. Não se repetiu. Mas aquele fato insólito firmou a posição de Pasteur, e Pasteur pôde levar avante as suas investigações, fez com que a classe médica recuasse, e ele chegou a descobrir. Não se sabe explicar. Não se sabe explicar. Pode haver até uma explicação religiosa. Pode até querer se dar uma explicação religiosa. Pasteur teve qualquer assistência, qualquer auxílio naquele instante, porque era fundamental para o desenvolvimento da medicina, aquela experiência. Mas ela, cientificamente, não se repetiu. Agora, não se pode, por exemplo, estabelecer que eu tenho uma cobaia portadora de câncer. Não sei de que grau está este câncer. E dou-lhe o hiperroxo. Não sei que dose também lhe dou. Não sei qual foi o critério na dose. E essas 20 cobaias não curaram do câncer. Como eu posso concluir já de antemão que o hiperroxo não tenha papel nenhum curativo no câncer? E para seres humanos? Para seres humanos. E depois não sabemos as doses. Como vamos saber? E mesmo que ele tivesse dado a dose A, B, ou C, ou D, não será na dose E que vai curar? Não sabemos. Quer dizer, estas conclusões precipitadas são terríveis, mas fazem bastante estragos. Isto eu vejo que há outras intenções, eu sei que há outras intenções, é lógico. Porque o negócio do câncer é um grande negócio, não interessa o hiperroxo curar câncer, porque isso prejudica muitos interesses sagrados. Mas as conclusões são tiradas precipitadas, a teorização feita precipitada é que dá estes resultados.
como se fez uma teorização no referente à poliomielite. O caminho é pelo sangue. A infecção se dá no sangue. Pronto, toda pesquisa tinha que ser feita no sangue. Acabou. Veio o SOC, primeiro que fez a pesquisa. Ele foi lá para trabalhar na pesquisa da poliomielite. A senhora que dirigiu o laboratório disse: o senhor SOC, o senhor pode pesquisar, o que o senhor pretende fazer? Bom, eu vou pesquisar por contágio pela pele, pela vacina, ou pela alimentação. Ah, não adianta o senhor fazer essas pesquisas, porque tudo isso já está superado e é só neste campo que o senhor tem que fazer. Mas bem, mas eu, quando fui contratado sobre um critério de ter liberdade de pesquisar. Mas o senhor vai me dar licença de eu pesquisar a meu modo. Mas o senhor vai perder o seu tempo. Mas eu quero pesquisar por esse outro caminho, esse caminho abandonado. Bom, então acabou, aquilo era mais um aspecto mais de burocracia. Disse: bom, o senhor faz o que o senhor quiser para não me incomodar, não me aborrecer. E ele foi pelo caminho considerado indevido e achou a solução. E achou a solução. O que prova, então, que a teorização sobre a poliomielite tinha sido precipitada. Nós não estamos ainda estudando a função da dialética nas teorias científicas. Nós vamos estudar mais adiante. Então vamos ver como se deve teorizar, como é que se vai teorizar, como é que se vão colocar os fatos e até onde nos cabe a teorização e onde não nos cabe. Onde nós apenas podemos estabelecer leis estatísticas, note-se bem, porque onde houver a teorização perfeita não há leis estatísticas. Há leis incomutáveis, mas leis estatísticas que podem, portanto, sofrer modificações, podem sofrer percentagens, aumento, diminuição, mas nós vamos verificar sempre que se trata de quando se observa sobre os aspectos acidentais que podem modificar-se. Ora, se nós chegássemos a partir do ponto de vista da colocação do povo brasileiro para provar a sua inaptidão, por exemplo, à sociedade moderna, que é uma sociedade industrializada, que este povo não tem possibilidade de passar do estágio em que ele está primitivo, de um agrarismo ainda bem recuado, para uma sociedade industrializada, nós não podemos nos basear nos aspectos acidentais dessa dificuldade. Teríamos que nos basear em impossibilidades com fundamento per se e não per accidens. Então teríamos que encontrar no brasileiro, como constituinte do brasileiro, na essência do brasileiro, algo incompatível com a sociedade industrial. E isto não há. Então não podemos teorizar que o brasileiro não possa alcançar uma sociedade industrializada, moderna. Ele pode, e mais rápido que outros povos. Aliás, nós estávamos tratando disso antes do Flávio chegar. Nós estávamos tratando deste povo. Que o brasileiro oferece uma série de possibilidades que, postas em ação, o facilitarão a dar saltos que outros povos não darão, senão através de longas e longas séries de gerações. E como o progresso que está se dando no mundo chamado superdesenvolvido, que está fundado na esquemática dos homens destes países, segue agora uma progressão geométrica, então a diferenciação dele para os povos subdesenvolvidos aumenta constantemente. Mas aumenta não por uma questão de ordem política, aumenta por uma questão de ordem sociológica, psicossocial, sociológica, etc. Se nós não fizermos uma revolução neste aspecto, nestes povos, eles não poderão sair do seu estágio, não poderão alcançar. Por isso que eu digo, no Brasil, atualmente, o nosso problema é um problema de elite. E as elites que nós temos, e as elites que estão nos guiando, são elites que seguem uma visão completamente falsa da nossa verdadeira realidade e elas não estão nos auxiliando. Isso porque eu tenho que me pôr em oposição a eles.
porque eu percebo os aspectos positivos do povo brasileiro e a face da atualização. Não digo em todo o povo, mas pelo menos através de 1 a 2 gerações, nós podemos perfeitamente adaptar o nosso povo para uma sociedade superindustrializada. Porque nós notamos, por exemplo, o Nordeste oferece uma grande dificuldade para a industrialização em relação, por exemplo, ao Sul, onde tem a presença mais do europeu, mais de uma cultura europeia, de homens que já vêm de uma sociedade industrializada. Não tem dúvida, não há dúvida. Tanto que toda essa experiência que está se fazendo no Nordeste pode redundar numa catástrofe terrível. Eu tenho pavor de pensar no que pode acontecer. Por quê? Porque não se transforma onde há a presença de raças que não têm uma tradição industrial para adaptar-se a uma sociedade complexa, industrial, de uma economia tão complexa como a nossa, que nós já podemos viver aqui. Então, o Nordeste necessitaria de uma preparação. O trabalho da SUDENE no início teria que ser preparatório. Foi onde eu me opus desde o início ao plano do senhor Celso Furtado. O senhor Celso Furtado não considerou o aspecto étnico e histórico. Mudança de atitude, né? Hein? Mudança de atitude. Agora, eu considero, no caso brasileiro, que nós temos que trabalhar pela formação de uma elite, uma nova elite, uma outra mentalidade. E não essa que está aí. Essa tem que combater. Por hoje, então,